Olá, aqui é Dmitry Paiva para a Academia Criativa e neste vídeo a gente vai fazer um tutorial sobre UV Mapping. É meio que uma continuação do nosso vídeo sobre o UV Mapping do glossário, então se você ainda não assistiu, assiste lá para que você entenda exatamente o que é UV Mapping. Então, sem maiores enrolações, a gente vai fazer aqui um UV Mapping bem simples, bem introdutório para que todo mundo possa seguir. E você baixa o arquivo no nosso site para conferir, beleza? Então vamos agora para o Blender. E aí a gente tem essa cena que, enfim, foi criada para falar sobre modelagem com curvas e etc. Importando arquivo do Illustrator e etc e tal. Então o que a gente tem aqui vai ser a criação do UV Mapping na nossa cabine aqui de fliperama. A cabine, lógico, foi feita tipo em tempo real na aula, não houve uma preocupação em fazer uma coisa 100% perfeita, né? Anatomicamente perfeita, enfim. O que é que a gente vai fazer aqui? Eu vou vir no UV Editing, o meu layout aqui de UV Editing, e o que a gente vai fazer agora que estamos aqui vai ser... Deixa eu só tirar minha transparência aqui. Vai ser marcar um espaço UV, que é exatamente onde nós vamos criar o nosso mapeamento UV, certo? Como a gente viu no vídeo sobre UV Mapping, a gente precisa determinar quais regiões do nosso modelo 3D vão se transformar numa imagem 2D, ou melhor, no espaço 2D, para que aí eu possa fazer o meu processo de texturização. Então, o passo para eu fazer isso é eu marcar as áreas do meu modelo que eu quero que tenha a nossa geometria, ou melhor, o nosso mapa 2D, certo? Então, eu vou pegar aqui, estou no modo Edges, tá? Então, vou pegar uma Edge, e aí com o botão Ctrl, eu vou fazendo um Path Selection, né? No caso, ele vai selecionando o Path com as edges mais próximas entre os dois cliques. É exatamente isso que eu quero para eu poder, enfim, fazer uma seleção completa. Aqui não dá para fazer uma seleção via Edge Loops, porque senão a seleção ela vai envolver a nossa geometria indo de um lado a outro, e não é isso que eu quero, tá? O que eu quero é só agora fechar aqui a minha seleção e tá ótimo já. Tá? Então, no modo de Edges, e eu sei disso vindo aqui no botão, nesse íconezinho de Edges, tá? Ou tecla 2 do teclado, tá? E aí eu clico com o botão direito e venho agora nessa opção aqui chamada Mark Seam. O que essa opção faz vai ser pegar essa seleção de Edges que a gente tem e aí vai transformar essa seleção em cortes. Cortes que vão ser lidos durante o processo do UV Mapping. Então, eu vou clicar com o botão direito, vou vir em Mark Seam, e aí agora a minha seleção ela muda um pouco de cor, ela fica avermelhada, certo? Tanto é que eu vou desselecionar, e a gente vê que essas edges que agora elas estão marcadas, elas ficam destacadas. E aí agora o que eu preciso fazer é selecionar todo o meu objeto. Eu vou mudar para isso aqui o modo de faces. Antes a gente estava no Edges e agora a gente está em Faces. E aí eu vou selecionar um polígono e vou fazer um Select Linked para selecionar os objetos que estão linkados. Tá? Eu posso fazer isso vindo aqui em Mesh, por exemplo. E aí a gente tem, ou melhor, em Select. E aí a gente tem a opção Select Linked, bem aqui. Linked, por exemplo, e aí ele seleciona tudo que está dentro dessa edge, ou então eu posso selecionar aqui, apertar a tecla L e aí ele seleciona também tudo, certo? Então, uma vez que agora a gente está aqui, veja que o que está linkado nesse caso apenas do atalho L é o que está dentro do meu corte. Se eu fizer, por exemplo, Ctrl L, deixa eu ver aqui, ele vai pegar exatamente o que está linkado nessa estrutura aqui, mas não é isso que eu quero. Eu vou apertar L, ok, agora ele fez a seleção de Linked, ótimo. E aí eu vou vir com o botão direito, venho nessa opção UV Unwrap Faces, e aí, opa, aqui, e lá em cima Unwrap, tá? E aí agora essa seleção que a gente determinou os cortes, ela foi transformada aqui numa imagem
bidimensional, ou melhor, num mapa bidimensional, o qual eu vou colocar uma imagem para a gente trabalhar. E aí que eu vou abrir aqui, vou vir aqui em cima, Open, e eu vou pegar Desktop, Tutorial, vou pegar essa imagem aqui, tá? E aí agora essa imagem, percebam que eu abri ela aqui no Blender e o meu mapa UV, que a gente acabou de abrir, que é esse processo de unwrap, ele está marcado aqui ao redor da nossa imagem, ou melhor, por cima da nossa imagem, tá? Para eu ver o resultado disso aqui na viewport, deixa eu sair para o Object Mode, tá? E aí eu vou vir aqui no canto, cliquei com o botão direito do mouse e vou em Split Area, ok? E aí agora eu vou transformar isso aqui no Shader Editor. Vou fechar esse painelzinho aqui. E agora o que a gente vai fazer vai ser vir em Edge, Texture e Image Texture. Vou conectar esse node de textura aqui em Base Color. E aqui na minha seleção eu vou escolher a minha imagem em questão, que é exatamente a imagem que a gente tem aqui, tá? Eu vou apertar Ctrl T. E esse é o atalho para colocar todo esse mapeamento de textura, se você tiver o Node Wrangler habilitado, que é vir em Edit, Preferences, e é um dos add-ons mais importantes do Blender, tá? Node Wrangler, é algo que você deve fazer. E aí agora a minha textura ela está aparecendo aqui, porque, enfim, essa região do meu modelo está sendo mapeada através do mapa que a gente gerou aqui do lado, tá? Então vou pegar aqui meu objeto, entrar no Edit Mode e a gente vê exatamente a influência do meu mapa bem aqui. Naturalmente, o posicionamento da imagem não está grandes coisas, então com toda a minha ilha selecionada, posso selecionar aqui, ó, ilha, eu vou simplesmente agora apertar G de Grab e aí eu vou reposicionar aqui o meu mapa, tá? E eu posso usar também os transforms aqui. E aí com isso eu vou achatar um pouco e talvez só aumentar um pouco aqui para eu corrigir aqui um pouquinho da minha proporção, tá? E isso é uma coisa legal porque eu posso fazer os ajustes do meu UV já em cima da imagem que eu quero utilizar e eu vejo o resultado disso em tempo real aqui à direita, certo? Então eu posso reposicionar isso aqui mais um pouco, se assim eu quiser. Eu diria que aqui está de bom tamanho, mais ou menos esse posicionamento bem aqui. É lógico que a modelagem da estrutura não foi feita tendo por base essa imagem específica, mas essa é uma boa técnica para mostrar para vocês como a gente pode improvisar à vontade, né? Via de regra, é claro. Então vou puxar isso um pouco mais para cá, só para que a gente veja mais do rosto da Chun-Li. De repente um pouco mais do rosto aqui do Zangief. E aí um problema lá em cima. Porque veja só, aqui o nosso mapa UV já começa a sair da imagem. E da mesma forma aqui em cima a imagem fica quebrada. Então isso é um problema, porque nesse caso a gente vai ter que puxar a nossa imagem um pouco mais para baixo, né, no caso. Então eu acho que da forma como está aqui até funciona. Ok. Então agora sim eu vou sair do Object Mode e está feito o meu processo de UV, tá? No caso apenas dessa região. Vamos repetir o processo aqui na nossa cabine, na parte onde a gente joga de fato. Então vou pegar aqui, vou entrar no Edit Mode, certo? E aí essa região bem aqui, ó, vou selecionar esse loop por inteiro, mas antes deixa eu só afastar um pouquinho isso aqui, que faz parte dessa mesma geometria. Então vou entrar aqui no Edit Mode, vou puxar isso um pouquinho aqui para o lado só. Só um pouquinho assim, só para poder ver a outra geometria. Agora sim, Edit Mode.
E aí eu vou selecionar aqui, está feita a minha seleção. Vou vir em Mark Sim. Ok. E aí agora eu vou vir aqui no modo de polígonos. Mas antes, vamos criar uma nova imagem, que é o que a gente vai trabalhar, tá? Create New Image, ou até mesmo abrir uma nova imagem, que vai ser essa aqui. Ok. E aí agora, com o meu objeto aqui selecionado, eu venho em Unwrapped Faces, lógico que no modo de Faces aqui em cima. E aí, Unwrap. O processo foi feito, mas naturalmente não está ainda legal. Não tenho certeza se foi feito agora. Acho que é porque eu preciso selecionar o Linkage. Vou dar Ctrl Z. Então, apertar o Linkage. E aí agora, Unwrap. Ok. Vamos já conferir se está correto. Vou vir em Edge, Texture. E aí, Image Texture. Vou conectar aqui. E agora vamos pegar a nossa imagem aqui na listagem. E aqui está a minha textura aparecendo aqui. Naturalmente, deixa eu apertar Ctrl T para a gente ver aqui o Node Wrangler, ou melhor, as funções de mapping, tá? Criadas pelo Node Wrangler. E aí, naturalmente, o mapeamento está totalmente errado. Isso se deve por causa do posicionamento do nosso mapa aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Ainda com o Transform, eu vou alterar aqui o comportamento do meu mapeamento, tá? Primeira coisa vai ser rotacionar aqui a minha textura. Eu apertei o R de Rotate. E aí você vê que está de cabeça para baixo, mas então a gente tem que rotacionar para o lado oposto aqui. Você pode só soltar o mouse e aí nessa opção Rotate colocar um valor, por exemplo, menos 180 graus, ok? E aí agora eu vou puxar isso para cá, para determinar exatamente o tamanho, né, do meu espaço UV aqui desse objeto bem aqui, dessa área de corte que a gente criou. Então, ó, aqui está. Vou tentar preencher aqui a imagem por inteiro. Quem sabe aumentar um pouco mais aqui. E aqui, quem sabe diminuir um pouco mais. E aqui puxar aqui. Uma das coisas bem legais do processo de UV Mapping no Blender é que a gente pode basicamente criar o nosso mapa de coordenadas do objeto em cima da imagem que a gente quiser trabalhar. Não é uma circunstância onde a gente tem que basicamente ter um mapa e aí depois fazer a imagem encaixar nele. A gente pode fazer o contrário. A gente tem uma imagem e aí fazer o nosso mapa se encaixar nele. E como vocês podem ver aqui no 3D, o mapeamento da imagem ficou perfeito. Tá? Aqui está. Ótimo. Então vamos fazer a mesma coisa na tela agora. Vamos pegar aqui essa região aqui de dentro. Acho que é um... Aqui está. Selecionei duas vezes a Edge para fazer um loop. E aí, botão direito, Mark Sim. Vamos abrir uma nova imagem, que vai ser aqui do jogo. Tá? Bem baixa resolução. Ok, agora no modo Faces, vou selecionar o Linkage com L. E aí agora Unwrap e Unwrap lá em cima. Então, uma vez que a gente tem esse outro objeto aqui, ou melhor, esse outro mapa UV dentro do mesmo objeto, a gente passa a ter um pequeno problema, que vai ser um problema que a gente vai ter que resolver aqui dentro do Blender, porque a gente já tem uma textura conectada no nosso slot de material. Para a gente não complicar esse tutorial em questão,
eu acho que talvez a melhor coisa que a gente poderia fazer seria remover esse objeto desse material. Então, ou melhor, remover essa seleção desse objeto. Então eu acho que eu vou selecionar de novo esse objeto. Ou melhor ainda, eu vou selecionar essa face. E aí Ctrl mais para aumentar a seleção. E aí eu vou simplesmente apertar P de Separate e separar a Selection, tá? Agora isso aqui é um objeto desconectado do outro objeto. Então isso, lógico que facilita bastante para a gente, né? Não tem que complicar demais. E aí o que a gente vai fazer agora vai ser entrar no Edit Mode, Select Linked, Unveil Wrap e aqui Unwrap, tá? Agora eu vou colocar aqui Texture, Image Texture, o qual a gente vai conectar bem aqui. E aí vamos escolher a nossa textura em questão. Vou apertar Ctrl T para a gente ver o nosso mapeamento. E aí logo se vê também que a nossa textura está um pouquinho estranha. Eu vou diminuir aqui a força do emission para poder ver direito. Então aquela mesma coisa, eu vou rotacionar a minha imagem, tá? Rotacionar nesse caso aqui 90 graus. E aí eu vou puxar isso mais para cá. Vou puxar isso bem para cá. E aí eu vou puxar isso para cá. E agora isso aqui em cima. E aí eu acho que eu vou apenas rotacionar um pouquinho, porque parece meio estranho. E talvez na escala colocar um pouco assim. Acho que o formato da imagem e o formato do objeto não estão encaixando tão bem, mas eu não acho que isso tem problema. Aqui no Node da imagem em Repeat, vamos colocar Clip para a imagem não repetir. E aí eu diria que, embora tenha mostrado um pouquinho de outra parte da textura, eu acho que até que ficou aceitável essa região aqui. Só entrar de novo no Edit Mode. Se a gente aumentar muito, vai começar a ver o problema da imagem. E aí que essas bordinhas bem aqui, ele está pegando um pouco da textura lá de cima, mas eu não acho que tem problema. Essa é uma forma interessante da gente resolver a questão, tá? Então deixa eu pegar esse objeto aqui e aumentar de novo aqui o Strength, para que a gente veja um pouco da influência do que está acontecendo aqui. Aqui o Neon, ele tinha o mesmo material que a tela, então eu vou só duplicar ele, desconectar a textura e colocar de novo aqui um valor bem alto para que a gente possa ver de novo aqui a influência do nosso Neon, tá? Então assim a gente acabou criando um processo de UV Mapping relativamente simples, como vocês podem ver. Eu não vou me preocupar tanto com essa região aqui do modelo, porque não interessa tanto assim, né? E aí, o que é que a gente pode fazer em relação a, por exemplo, essa região aqui do nosso modelo, que está em branco, o que não é legal. Então, vou pegar aqui todo o meu objeto, vou vir aqui no meu contexto de material, criar um novo slot, clicar em New. A gente está agora criando um novo material, tá? Vamos colocar talvez uma cor como a anterior.
Agora eu vou entrar no Edit Mode. E aí já está selecionado ali, vou clicar em Assign. E aqui eu vou selecionar, por exemplo, um polígono daqui, apertar L para Linked. E agora Assign de novo. E nesse caso eu tenho que selecionar o material aqui. Então agora sim, Assign. E aí está feito aqui a minha seleção. Então veja só como com esse processo a gente cria aqui o nosso UV-Wrap, o nosso UV-Mapping de uma forma bem fácil e de uma forma bem prática também, né? O que é uma coisa excelente, porque é um processo bem rápido aqui no Blender. Tá? Inclusive aqui eu acho que esse material pode ser uma boa ideia, colocar um outro tipo de tom. Quem sabe algo mais assim, pendendo pro escuro. Ok. Se a gente quiser, a gente pode viajar mais aqui nos detalhes, tá? Aqui está. A gente pode viajar aqui também no Strength, embora precise ter um pouco de cuidado com isso. Ali em cima também. Onde aqui no caso a gente está usando mais uma imagem, não é bem um emission aqui em cima. Ó. Talvez a mesma coisa pudesse ser feita aqui embaixo também. Trocar o shader desse neon. Então, com o Node Wrangler selecionando esse shader de emission, você aperta Shift S e aí ele dá a opção de trocar o shader. Então vou vir aqui em Shader e vamos só usar o Princepled BSDF. E aí agora o nosso objeto está aqui no Princepled. Vou diminuir talvez um pouco o Specular. Vamos aumentar um pouco o Roughness. A impressão que eu tenho é que a gente perdeu um pouco da definição da imagem. Ok. Talvez fosse uma ideia melhor a gente trabalhar com o nosso amigo lá. O nosso amigo Emission mesmo. E aí a gente tem essa luz aqui bem simples. Eu acho que eu não gostei desse shader aqui. Então acho que eu vou voltar para o Emission. Que aqui pelo menos ele aparece melhor. Pelo menos a nossa imagem aparece melhor. Então é isso aí, galera. Agora é só uma questão de ajustar aqui um pouquinho a luminosidade e a nossa cabine aqui de fliperama, ela já está com a sua UV feita. Então esse é um tutorial que requer um certo nívelzinho de conhecimento no Blender. Então se você ficou perdido, coloca aqui nos comentários as suas dúvidas, porque o resultado ficou bem interessante. O processo, na verdade, é bem fácil, mas é um pouco, digamos, necessário entender como o Blender funciona em relação à criação de material, em relação à seleção e também em relação enfim, a criação de UV e etc. Ok? Então, não deixe de perguntar, não deixe de baixar o arquivo no site para você mexer. E se você gostou, curte e se inscreve no canal, beleza? Então, até o próximo tutorial.